Olá, olá! Hoje vou-vos falar de uma técnica que tem vindo a ser muito conhecida já há bastante tempo, que é o contorno. Apesar de já ter sido uma técnica bastante vulgarizada, sinto que ainda muitas meninas têm dúvidas de como é que haverão de fazê-lo, porque na verdade é que é difícil definirmos o rosto de forma bem marcada, mas continuar a estar com um ar natural, se me entendem. Por isso hoje vou-vos mostrar os produtos que eu costumo utilizar para obter então um rosto definido e bronzeado também, porque agora estamos no verão, então convém termos aquele ar de o sol estar-nos a bronzear o rosto. E agora, antes de começar então a passar à demonstração, ainda vou-vos dizer alguns truques relacionados com a cor, porque eu acho que isso é um dos erros que se calhar muitas meninas cometem. Seja o contorno em pó ou em creme, como quiserem, se tiverem a pele clara até à média, para fazerem o contorno nunca devem utilizar um tom quente, ou seja, devem procurar aqueles tons mais frios, que é aquele castanho que tem um undertone mais cinzento, que é para dar um efeito de sombra mais natural. Se tiverem a pele média para cima, já podem usar um tom um bocado mais quente, mas mesmo assim não exagerem, não usem aqueles castanhos alaranjados. Contorno e bronzer são duas coisas completamente diferentes. Eu agora referi-me então às cores de contorno, que é para definir mesmo aqui as nossas bochechas, e muitas vezes o nariz também, e outras zonas mais pormenorizadas, e como eu referi, é para fazermos o efeito de sombra que o nosso rosto supostamente faria naturalmente. Já o bronzer é completamente diferente. O bronzer é mesmo para bronzearmos o rosto na sua periferia, lá está, como se o sol nos estivesse a bronzear a pele. Aí, já das peles mais claras até às médias, já se pode usar um tom mais quente, mas mesmo assim não exagerem, não usem um laranja. Tentem se calhar ir buscar tons que tenham um undertone laranja ou avermelhado muito pouco notório, ou seja, que seja mais castanho. E das peles médias para cima já não se têm de preocupar tanto, podem usar uma cor ainda mais quente, porque já vai ficar mais natural na vossa pele. Pronto, dito isto sobre então as cores, vamos passar à demonstração para vocês verem como é que eu obtenho o meu contorno. Então, primeiro eu gosto sempre de aplicar o meu corretivo, que é para ele ficar a assentar na pele e assim durar mais tempo. Estou a falar deste passo porque definir o rosto não é só através do contorno e do bronzeamento dele, mas também é através da iluminação. Aplico debaixo dos olhos, no queixo, na testa e na câmara do nariz para iluminá-lo com um tom ou dois abaixo da minha cor natural. Depois, enquanto o corretivo assenta, gosto de aplicar um pó compacto nas zonas onde vou aplicar o contorno e o bronzeador. Deste modo vou assentar a base e ao mesmo tempo também vou permitir criar uma camada mais suave para o corretivo e o bronzer se difundirem mais naturalmente. Depois da zona da parte das bochechas estar assente, vou começar então a fazer o contorno. Para isso gosto de utilizar então uma cor mais fria, porque eu tenho a pele clarinha, e gosto de utilizar um pincel achatado e encaixá-lo mesmo nos meus ossos das bochechas, de modo a obter então um look mais definido. E depois de fazer a linha onde define a sombra, irei esbater para cima e nunca para baixo, que é para dar um ar mais natural e definido. Logo em seguida, na mesma zona onde fiz contorno, vou aplicar também bronzer, de modo então também a criar um ar mais natural, porque senão vai ficar só uma linha. E vou começar por aplicar também nas bochechas e depois na zona de maxilar, debaixo do queixo e pescoço, que é para difundir o tom e não se notar aquela diferença de cor. Depois das bochechas já estarem mais ou menos bem definidas, vamos defini-las ainda mais e terminar esta zona outra vez através da iluminação. Com um pó mais amarelo vamos iluminar então debaixo da linha do contorno das bochechas e desta forma vamos limpá-la e deixá-la ainda mais clara. Vamos fazer isto através da técnica do baking, onde vamos deixar ficar o pó acumulado e depois mais tarde tiraremos o excesso. Depois disto já vou esbater o corretivo de todo o rosto com a minha Beauty Blender e vou fazer também baking nessas zonas para as definir e também para as iluminar mais. Eu pessoalmente não gosto de fazer contorno na zona do meu nariz porque ele já é bastante fino. E um truque para fazerem uma ilusão de contorno bastante rápida é iluminarem bem a cana do nariz e a zona lateral. Ou seja, eu apliquei corretivo na cana do nariz e depois fiz baking para iluminá-la e ainda com o baking debaixo dos olhos arrastrei o pó para a lateral do nariz e assim já dá um semi-contorno. Outra zona da periferia do rosto que normalmente se deve bronzear para manter a uniformidade é as têmporas e mesmo a parte de cima da testa, na linha do cabelo.
Por isso também vou assentar com um pó compacto a base nessa zona e depois vou utilizar o bronzer para então bronzear essa parte. Depois disto, só falta mesmo retirar o excesso de pó do baking. Vou passar um pincel em todas as zonas e então tirar o excesso. E depois, ainda para derreter um bocadinho o pó e não dar aquele efeito tão seco, vou passar com a Beauty Blender nas zonas onde apliquei o pó e vai dar um ar muito mais natural à minha pele. Este é um pequeno truque para as meninas que têm a pele seca, tal como eu, mas que gostam de fazer baking. Mas ao passarem depois a Beauty Blender molhada, vão devolver alguma hidratação à vossa pele. Pronto, e é assim, como podem ver, é super fácil e fica bastante natural. Eu sei que se calhar na câmera e sem o resto da maquilhagem ainda parece um bocado artificial, mas depois de porem o blush e tudo mais, vai tudo ao sítio e parece mesmo que estas definições são naturalmente minhas. Tal como eu referi, eu não costumo fazer contorno no nariz porque o meu nariz é fino e não necessito, mas de qualquer das formas, se vocês tiverem dúvidas a fazer contorno no nariz, digam-me e eu posso incorporar ou num futuro tutorial que faça ou mesmo fazer um post dedicado a isso. Portanto, se tiverem dúvidas em relação ao contorno do nariz, digam-me. Pronto, e por hoje é isto. Espero que o vídeo tenha sido útil e esclarecedor. Se tiverem dúvidas em relação a mais alguma técnica e gostassem de ver um vídeo, digam-me e eu posso tentar fazer. De resto, lá está, é tudo. Já sabem, se ainda tiverem alguma questão sobre alguma coisa, digam-me nos comentários e eu respondo. De resto, se gostaram do vídeo, deixem o vosso gosto. Se ainda não estão subscritas, subscrevam, eu faço vídeos novos todas as semanas. E pronto, é isto. Beijinhos, espero que fiquem bem.